Portaria número 1555, financiamento componente básico da assistência farmacêutica. Desta portaria fala das disposições gerais, no caso, financiamento e execução dos componentes básicos da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. O que seria esse componente básico da assistência farmacêutica? Seria os medicamentos e insumos, incluindo aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos no âmbito de atenção básica à saúde. No capítulo 2, explicamos como funciona esse financiamento. A União, ela paga R$ 5,10 por habitante por ano. Os estados pagam R$ 2,36 por habitante ano. Os municípios pagam R$ 2,36 por habitante ano. E o Distrito Federal aplicará, no mínimo, o somatório dos valores definidos dos incisos 2 e 3 do caput, para financiar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos anexos 1 e 4 da RENAME vigente no SUS. O IBGE, ele é utilizado os dados. Nós utilizamos os dados da população, pegando do IBGE mesmo, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Temos a pactuação nas respectivas comissões ingressoras bipartite, conhecida como CIB. Também é periodicamente do repasse, ela fica responsável pela parte do repasse dos estados aos municípios. As secretarias do Distrito Federal e dos municípios poderão anualmente utilizar um percentual de 15% da soma dos valores dos recursos financeiros, definidos nos incisos 2 e 3, e no artigo 1, para atividades destinadas à adequação de espaço físico da farmácia no SUS, no Distrito Federal e nos municípios. O artigo número 5 responsabiliza o Ministério da Saúde a adquirir insulina humana NPH e insulina humana regular. A Secretaria Estadual de Saúde, ela realiza a distribuição desses medicamentos. O artigo número 6 também impõe que o Ministério da Saúde adquira e financie medicamentos contraceptivos e insumos do Programa da Saúde da Mulher, onde a distribuição é feita de duas formas. A primeira é realizada a entrega ao DF, município das capitais dos estados e municípios com população superior a 500 mil habitantes, e a segunda entrega é feita às secretarias estaduais de saúde, que distribuem aos outros municípios. O artigo número 7 trata dos quantitativos dos medicamentos com base no parâmetro técnico do Ministério da Saúde, a demanda e a programação anual. Além disso, o artigo número 8 trata da descentralização da execução das ações no âmbito do componente básico da assistência farmacêutica. E, por fim, o artigo número 9 responsabiliza o DF, estados e municípios por selecionar, adquirir e armazenar, entre outros, os medicamentos e insumos do componente básico, como plantas medicinais, drogas vegetais, matrizes homeopáticas, sulfato ferroso e ácido fólico, entre outros. Sobre a portaria 1555, vamos falar sobre o artigo número 10, no que diz respeito aos estados, Distrito Federal e os municípios para disponibilizar de forma contínua os medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica indicados nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, para garantir as linhas de cuidado nas doenças contempladas no componente de assistência farmacêutica. No que diz respeito ao artigo 11, nós vamos ter que, como objetivo de apoiar a execução do componente básico, as secretarias de saúde dos estados e dos municípios poderão pactuar nas suas respectivas CIB de forma centralizada dos medicamentos e insumos pelo gestor estadual de saúde, na forma de atas estaduais de registro de preços ou por consórcios de saúde. Na hipótese de utilização de atas estaduais de registro de preços, o edital elaborado para o processo licitatório disporá sobre a possibilidade de sua utilização pelos municípios. No que diz respeito aos procedimentos de aquisição, as secretarias de saúde seguirão a legislação pertinente às licitações públicas no sentido de obter a proposta mais vantajosa para a administração pública. No artigo 12, nós vamos ter que, no sentido de fortalecer a produção pública de medicamentos, as secretarias de saúde dos estados, bem como dos municípios, podem pactuar
efetuar que o montante correspondente aos recursos financeiros estaduais a ser aplicado no âmbito do componente básico de assistência farmacêutico seja implementado por meio de medicamentos produzidos em laboratórios públicos oficiais, cujo valor unitário de aquisição será informado na sua respectiva CIB. Para dar suporte à gestão da assistência farmacêutica na atenção básica à saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, mais conhecido como ORUS. E monitoramento. As ações, os serviços e os recursos financeiros relacionados à assistência farmacêutica devem constar nos instrumentos de planejamento do SUS, sejam eles planos de saúde, programação anual e relatório anual de gestão. O acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da aplicação desses recursos se dão por meio do relatório anual de gestão, o RAGE. Esse relatório anual contém ações e serviços efetuados no âmbito da assistência farmacêutica, na atenção básica à saúde e sua execução orçamentária. A Secretaria de Saúde deve manter em arquivo os documentos fiscais que comprovem a aplicação dos recursos de acordo com o prazo estabelecido na legislação. A transferência dos recursos financeiros do Ministério da Saúde para estados e municípios será suspensa caso não haja aplicação desses recursos e também quando for denunciada por um dos gestores de saúde ou constatada por meio de monitoramento. O repasse federal desse recurso será restabelecido caso for comprovada a regularização da situação que motivou a suspensão da transferência desses recursos. Caso não seja comprovada essa regularização, o ente federativo beneficiário estará sujeito à devolução imediata dos recursos que forem repassados com o aumento da correção monetária prevista em lei. Os recursos financeiros federais para execução e financiamento do componente básico da assistência farmacêutica são provenientes do orçamento do Ministério da Saúde, que deve promover a promoção da assistência farmacêutica e insumos estratégicos na atenção básica em saúde. Por isso, defenda o SUS!